No dia seguinte ao casamento, minha sogra tomou posse do cartão com meu dote de 15 milhões de reais, dizendo: "Eu guardo comigo, minha filha." Eu o bloqueei na mesma hora. No dia seguinte, a família do meu marido me fez 107 ligações. Eu dei um sorriso frio. O espetáculo estava apenas começando. Meu nome é Ana, tenho 30 anos e faz apenas um dia que me casei. Dizem que o dia do casamento é o mais feliz da vida, mas quando finalmente entrei naquele apartamento novo em São Paulo, recém-comprado e decorado com balões e fitas, com a minha mala na mão, meu coração se apertou com uma angústia sem nome. Meu marido, Paulo, era um homem que parecia bom e decente. Pelo menos era o que eu achava. O casamento ontem ocorreu sem sobressaltos. Meus pais, apesar da saúde frágil do meu pai, fizeram o possível para sorrir, entregando a filha para uma nova família. Antes de eu entrar no carro, minha mãe colocou uma pequena caixa de veludo nas minhas mãos. "Aninha", sussurrou ela, "isso é tudo que seu pai e eu economizamos a vida inteira, mais o dinheiro que você nos mandou todos esses anos. Estamos te dando isso como seu dote para a vida de casada. Tem 15 milhões de reais aqui. Guarde para um dia de precisão. Por melhor que seja a família do seu marido, é sempre bom ter o seu próprio dinheiro." Eu chorei. Sabia o quão enorme era aquela quantia, mas também sabia o seu verdadeiro propósito. Não era apenas dinheiro para o futuro, era o dinheiro para salvar a vida do meu pai, seu José. Ele tem uma doença cardíaca grave e o médico disse que precisava fazer uma cirurgia de ponte de safena o mais rápido possível. O custo da cirurgia num hospital particular de ponta e a reabilitação foi avaliado em cerca de 3 milhões de reais, e o restante seria para os cuidados e o sustento deles depois. Eu planejava contar tudo para o Paulo depois do casamento e levar meu pai ao hospital, mas não deu tempo. Na manhã seguinte ao casamento, enquanto Paulo ainda dormia profundamente, minha sogra, Dona Glória, bateu na porta. Ela trouxe um prato de pão de queijo quentinho com um bolo de fubá, sorrindo docemente. "Aninha, filhinha, levanta para tomar café. Vamos conversar um pouco." Eu rapidamente vesti um roupão e peguei o prato. Paulo também acordou e, coçando a cabeça, resmungou. "Mãe, o que a senhora está fazendo aqui tão cedo?" Dona Glória sentou-se na beirada da cama. Seu olhar varreu rapidamente o quarto e parou na minha bolsa, que eu havia deixado na penteadeira. Dentro dela estava o tal cartão bancário e algumas joias. "Pois é", ela começou. "Agora vocês são marido e mulher adultos. Eu já não sou jovem, só quero que vivam felizes. Eu vi ontem quando seus pais te entregaram o cartão. Dizem que tem 15 milhões de reais de dote aí. É verdade?" Meu coração deu um salto. Olhei para o Paulo, mas ele desviou o olhar, fingindo procurar os chinelos. Dei um sorriso que já vinha ensaiando há muito tempo. "Sim, Dona Glória. Meus pais deram um dinheirinho pro nosso começo." Ela deu tapinhas na minha mão com sua palma seca e magra. "Filha, o que é isso de para o começo? Você agora está nesta casa. Esta é a sua casa. Nós somos seus pais. Quem vai te ofender? De quem você precisa se defender? Vou te ser sincera." Ela se aproximou, baixando a voz. "Você e o Paulinho ainda são muito jovens. E ele é tão bom, tão confiante. Ficar com uma quantia tão grande nas mãos me deixa preocupada. Vai que uns amigos o convencem a entrar num negócio furado ou vocês gastam com bobagens? Seria uma pena, não acha?" Eu fiquei em silêncio. Os pães de queijo no prato já haviam esfriado, e o cheiro apetitoso deles me parecia amargo. "Vamos fazer o seguinte", continuou ela, como se tivesse acabado de ter uma ideia genial. "Você me dá esse cartão, eu guardo comigo, só vou guardar. Entende? O dinheiro continua sendo de vocês, seu e do meu filho, mas comigo estará mais seguro. Quando precisarem comprar um apartamento maior num bairro melhor, ou quando os filhos nascerem, eu devolvo tudo." O Paulinho é o filho mais velho. No ano que vem, o Diego, o irmão mais novo dele, também vai casar. Tanta coisa para resolver, tantas preocupações. Deixe o dinheiro comigo para ele não se distrair. Olhei para o Paulo. Ele finalmente levantou a cabeça e concordou. "É, Ana, a mãe tem razão. Com ela é mais seguro. Entrega logo." Minha garganta secou. "Eu guardo comigo." Essa frase eu já tinha ouvido vezes demais nas histórias trágicas das minhas amigas. Isso significava colocar num buraco negro de onde nada retorna. Eles não esperaram nem a lua de mel. Apenas um dia. Mas eu não podia recusar abertamente. Sabia que se dissesse não, me tornaria imediatamente a nora arrogante que não respeita a família do marido e coloca o dinheiro acima das relações. Coloquei o prato de lado e forcei o sorriso mais submisso possível. "Dona Glória,
A senhora tem toda a razão. Eu já estava mesmo preocupada em como administrar uma quantia dessas. Claro, vou entregar para a senhora guardar com muito prazer. Paulo, você é testemunha. Levantei-me, abri a bolsa e tirei o cartão bancário dentro de um lindo envelope vermelho. Os olhos de Dona Glória brilharam. Ela quase arrancou o cartão das minhas mãos. Que maravilha! Menina esperta, minha nora é a melhor. Eu já sabia. E qual é a senha, filha? Minha data de nascimento, respondi com a voz neutra. Dona Glória abriu um sorriso de orelha a orelha. Ótimo. Bom, descansem, crianças. Vou lá preparar o almoço. Ela se virou e saiu. Seus passos pareciam tão leves como se tivesse rejuvenescido 10 anos. Paulo suspirou aliviado e me abraçou. Viu só? A mãe ficou tão feliz. Você fez a coisa certa. Paz e tranquilidade na família. Hoje à noite é só nós dois. Eu afastei a mão dele. Tô um pouco cansada. Quero descansar. Paulo hesitou por um momento, mas depois assentiu. Ah, claro, descansa. Vou ver se a mãe precisa de ajuda. Assim que a porta se fechou atrás dele, o sorriso desapareceu do meu rosto. Caí na cama. Um frio percorreu minha espinha. O teatrinho deles tinha sido muito mal feito. Peguei o celular, ligar para o banco agora não daria certo, ela perceberia. Mandei uma mensagem no WhatsApp para minha amiga Marina, que trabalhava na segurança daquele banco e a quem eu já havia avisado previamente. Marina, plano B, número do meu cartão, a senha que acabei de dar é a minha data de nascimento. Ela com certeza vai no caixa eletrônico mais próximo para ver o saldo. Rastreia, por favor. Assim que houver uma tentativa de ver o saldo ou sacar com essa senha, bloqueia o cartão imediatamente. Motivo: transação suspeita. A resposta ok chegou quase instantaneamente. Deitei e fiquei olhando para o teto. As fitas vermelhas da decoração agora pareciam manchas de sangue. Eu tinha esperança de que Paulo fosse diferente, que ele ao menos dissesse: Mãe, o dinheiro é da Ana, deixa com ela. Mas não, ele era cúmplice. Fechei os olhos. Pai, o senhor tem que me esperar. Sua filha não é covarde. Eles começaram esse jogo, mas sou eu quem vai decidir como termina. 15 milhões de reais. Era a vida do meu pai e não vou deixar ninguém tirar isso, nem mesmo a minha sogra. Não me enganei. Exatamente às 10 da manhã, quando eu estava na casa dos meus pais organizando os documentos para a internação do meu pai, meu celular começou a tocar sem parar. Era o Paulo. Eu não atendi. Sabia exatamente o que estava acontecendo. Dona Glória, com o cartão na mão, não aguentou. Foi ao banco ou a um caixa eletrônico. E assim que digitou a senha, o sistema bloqueou o cartão automaticamente. Coloquei o celular no silencioso e continuei ajudando minha mãe, Dona Marta, a arrumar as coisas. Mãe, o pai já terminou de comer. Vou levar ele para fazer os exames pré-operatórios. Minha mãe segurou minha mão. O rosto dela estava cheio de preocupação. Aninha, seu celular não para de tocar. Aconteceu alguma coisa com seu marido? Não, mãe, não é nada. Sorri para acalmá-la. Deve ser o Paulo perguntando se volto pro almoço. Não se preocupe, eu resolvo. Levei meu pai. Ele estava muito fraco. Seu rosto estava cinzento, a respiração era difícil e meu coração doía de ver. Aquilo só reforçou minha determinação. Quando estava ajudando meu pai a entrar no Uber, o telefone vibrou de novo. Desta vez, era o número do Diego, meu querido cunhado. Ignorei novamente. Só liguei a tela quando terminei de acompanhar todos os exames e procedimentos iniciais do meu pai e o deixei acomodado no quarto do hospital. Mais de 30 chamadas perdidas do Paulo, do Diego e de um número desconhecido que deduzi ser de Dona Glória ligando do telefone de outra pessoa. Além de uma enxurrada de mensagens de áudio no WhatsApp, a voz do Paulo estava cheia de pânico e raiva. Ana, onde você tá? Que merda você fez? Por que o cartão tá bloqueado? Você deu um cartão falso para minha mãe? Ana, minha mãe e o Diego armaram um barraco no banco. Eles chamaram o gerente da agência, que é ex-colega de faculdade do meu chefe. Você tem noção da vergonha que eu passei? Meu Deus, onde você tá? A mãe disse que se não sacar o dinheiro hoje, ela vai deitar no chão do banco e não sai de lá. Volta agora. Você vai destruir a nossa família. Respirei fundo. A vergonha que passou. A primeira coisa em que ele pensou foi na própria reputação, não em por que a minha mãe tentou sacar o dinheiro da Ana, mas por que você bloqueou o cartão e envergonhou a minha mãe. Retornei a ligação calmamente. Ele atendeu como se estivesse desesperado por aquilo. Onde você tá? Ele gritou. Afastei um pouco o telefone do ouvido. Estou no hospital particular cuidando do meu pai. Hospital? O que tem o seu pai? O cartão é o principal. Explica por que você enganou a minha mãe.
Você deu um cartão bloqueado. Eu não enganei ninguém, respondi com um tom de gelo. Dei o cartão verdadeiro, mas eu mesma avisei ao banco que ele foi perdido e pedi para bloquearem. Houve um segundo de silêncio do outro lado da linha. Paulo parecia não acreditar no que ouvia. O que você disse? Disse que perdeu? Você ficou louca? Entregou para minha mãe e na mesma hora deu como perdido? Que joguinho é esse, Ana? Não estou jogando nenhum jogo. É o meu dinheiro. Sua mãe disse que ia apenas guardar, mas o que ela fez hoje de manhã deixou claro que queria sacar até o último centavo. Eu não concordo com isso. Paulo gaguejou. Mas por causa disso eu tô com problemas agora. A mãe e o Diego tão gritando no saguão do banco que foram roubados. O gerente teve que intervir. Eles estão exigindo ver as câmeras para saber quem bloqueou o cartão. Vem pra cá agora. Diz pra eles que você se enganou. Dava para ouvir claramente os gritos estridentes de Dona Glória ao fundo. A voz dela era aguda e barraqueira, nada a ver com o tom meloso da manhã. Chamem o diretor. Minha nora me deu um cartão com 15 milhões de reais. Com que direito vocês bloqueiam? Estão querendo roubar o dinheiro da minha família? Cadê o diretor? E depois a voz preguiçosa, mais arrogante do Diego. Mãe, pra que falar com eles? Tem que quebrar tudo aqui. Bando de golpistas. A nora deu dinheiro pra sogra. Isso é sagrado. E ele se metendo. Sente enojo. Sagrado. Paulo. Falei devagar, pronunciando cada palavra com clareza. Eu não vou para aí. Repito, estou no hospital com meu pai. Diga para sua mãe e seu irmão pararem com esse circo. Eles estão envergonhando a si mesmos. A família de vocês, não a mim. O cartão está no meu nome. Sou a titular. Tenho todo o direito de bloquear ou desbloquear. O banco está agindo estritamente de acordo com as regras para proteger o cliente. Ana, como você pode falar assim? Você é nora nessa casa, chiou Paulo. Sou nora, não caixa eletrônico. E sou filha. Meu pai está gravemente doente. Estou te avisando para que você saiba. Não tenho tempo para discutir. Mande sua mãe ir para casa. À noite nós conversamos. Desliguei na cara dele. Não queria ouvir mais nenhuma palavra. Espiei pela fresta da porta do quarto do hospital. Minha mãe estava descascando uma maçã para o meu pai. 2 idosos que trabalharam duro a vida inteira, sem se permitir nenhum luxo. Tudo para mim e para o tratamento dele. E aquelas pessoas que ontem me chamavam de filha com um sorriso no rosto. Hoje estavam tentando arrancar a tábua de salvação do meu pai para comprar um apartamento de luxo para o filhinho mimado. Já não era mais decepção, era desprezo. Fiquei um bom tempo sentada no corredor do hospital. Sabia que a batalha tinha acabado de começar. A tempestade no banco hoje foi só o prelúdio. O verdadeiro furacão aconteceria em casa à noite quando eu voltasse, e eu estava preparado. Vou mostrar a eles que a Ana não é uma ovelha dócil que eles podem tosquear como quiserem. Voltei para casa quando já estava escuro. Jantei na casa dos meus pais e engoli a comida com dificuldade. Havia um nó na minha garganta. Menti dizendo que o meu marido precisava de mim e que eu tinha que ir logo. Minha mãe me enfiou uma sacola com frutas nas mãos, dando conselhos. Você acabou de entrar para uma família nova. Tenha paciência. Casal novo é assim mesmo. Às vezes os pratos quebram. Eu só concordava com a cabeça, sem coragem de olhar nos olhos dela. Eu não posso ter paciência, mãe. Não é só uma briga. Eles estão atentando contra a vida do pai. Abri a porta e entrei no apartamento. A atmosfera estava pesada como chumbo. Dona Glória estava sentada no sofá com o rosto fechado, como pedra. Diego estava esparramado na poltrona, com os pés em cima da mesa de centro, fuçando no celular com a cara amarrada. Ao me ver, Dona Glória deu um risinho frio e Diego murmurou: Olha só, a bruxa voltou. Ignorei os dois e cumprimentei calmamente. Boa noite, Dona Glória. Oi, Diego. O Paulo ainda não chegou? Dona Glória jogou o controle da TV na mesa com força. Achou o caminho de casa? É? E ainda tem a cara de pau de me chamar de Dona Glória com essa voz calma? Você é uma atriz de primeira. De manhã me entregou o cartão com um sorrisinho doce e depois bloqueou pelas minhas costas. Me fez de trouxa direitinho, né? Coloquei minha bolsa de lado. Eu não fiz ninguém de trouxa. Eu disse que a senha era minha data de nascimento, mas não dei autorização para a senhora sacar 15 milhões de reais. A senhora disse que ia guardar, mas foi com Diego no banco para sacar até o último centavo, e nem sequer me perguntou. Diego deu um pulo. Que merda você tá falando? Já que você entrou para essa família, o seu dinheiro é o dinheiro da nossa família. A mãe fez muito bem em pegar. Você é minha cunhada, eu vou casar logo. Se você não cuidar de mim, quem vai? Ou você achou que ia torrar os 15 milhões de reais com a sua famíliazinha? Ah, então era assim.
Eles nem tentavam mais disfarçar. Esse dinheiro veio dos meus pais, minha voz ficou gélida. É o meu dote por direito, é meu patrimônio pessoal. O que eu vou fazer com ele é problema meu. E o seu casamento, Diego, é problema seu. Problema da sua mãe e do Paulo, não meu. Sua atrevida. Dona Glória tremia, apontando o dedo na minha cara. Vagabunda mal educada, só tem um dia nessa casa e já mostrou a verdadeira cara. Quem você pensa que nós somos? Nesse momento, a porta se abriu e Paulo entrou. Seu rosto estava cinza de cansaço. Provavelmente o chefe tinha dado uma bronca federal nele por causa do escândalo na agência. O que está acontecendo aqui? Ele jogou a pasta no canto e afrouxou a gravata. Dona Glória começou a chorar falsamente na mesma hora. Paulinho, meu filho, olha o que a sua esposa preciosa está dizendo. Ela diz que o dinheiro é só dela, que a nossa família não é nada para ela. Ela ofendeu a mim e ao seu irmão. Ai de mim, que cobra nós trouxemos para dentro de casa. Mãe, se acalma, gritou Paulo, e depois virou-se para mim. Nos olhos dele já não havia bondade nem cansaço, apenas extrema irritação. Ana, isso já passou dos limites. Você sumiu o dia todo e agora volta e faz a minha mãe chorar? Olhei bem nos olhos do meu marido. Você está perguntando a mim? Seria melhor perguntar à sua mãe e ao seu irmão o show que deram no banco. Pergunta a eles quem tentou roubar os meus 15 milhões de reais. Que roubo? Berrou Paulo mais alto do que eu esperava. Eu vou te dizer uma coisa. Você casou comigo. Você é minha esposa. O seu dinheiro é o dinheiro desta família. Não seja tão egoísta. Meus pais me criaram. Agora preciso cuidar do meu irmão mais novo. Qual o problema nisso? Meu coração despencou. Acabou. A máscara do marido bom e amoroso tinha caído definitivamente. Na minha frente estava o filhinho submisso de Dona Glória, o irmão mais velho exemplar do Diego. Cuidar do seu irmão mais novo? Com os 15 milhões de reais do meu dote? Repeti a pergunta que já martelava na minha cabeça. E com o que mais? Gritou Paulo, como se a paciência dele tivesse esgotado. Vou falar a verdade. O Diego vai casar. A noiva dele disse que só casa se tiverem um apartamento num condomínio de luxo novo. A mãe ia hoje dar o sinal num apartamento de 3 quartos para ele com esse dinheiro. E você estragou tudo. Dei uma risada seca e amarga. Apartamento pro Diego? 15 milhões de reais? Paulo, o que vocês acham? Que esse dinheiro caiu do céu? Vocês me perguntaram pelo menos uma vez? Pensaram em mim? Ou simplesmente decidiram que a idiota da Ana ia entregar tudo se ouvisse a palavra mágica eu guardo comigo? Dona Glória, sentindo o apoio do filho, ficou ainda mais arrogante. E o que você vai fazer? Você já é nora desta casa. Até você mesma pertence a esta família. Quanto mais o dinheiro... Vou te dizer o seguinte, Ana. Ou você vai amanhã no banco por bem, desbloqueia a porcaria do cartão e me dá o dinheiro para eu cuidar do Diego. E o que sobrar eu decido depois. Ou o quê? Interrompi. Ou pode fazer as malas e dar o fora desta casa. Divórcio. Esta família não tolera uma nora ingrata que coloca o dinheiro acima do marido e da família dele. Olhei para o Paulo. Paulo, você concorda com isso? Ele cerrou os dentes e virou o rosto, sem coragem de olhar nos meus olhos. Ana, não complica. Pede desculpas pra mãe e amanhã você saca o dinheiro. Eu prometo. Depois eu te devolvo aos poucos. Me devolver com o quê? Com o seu salário de 8 mil reais? Minha voz ficou assustadoramente calma. Paulo, vou te dizer uma coisa. Desses 15 milhões de reais, vocês não vão ver nem um centavo. Você tem coragem. Paulo estava atônito. Logo você vai ver se tem ou não. Virei-me para Dona Glória e para o Diego. Vão procurar apartamento para o Diego vocês mesmos. Podem esquecer o meu dinheiro. Repito, é meu patrimônio pessoal. Dito isso, peguei minha bolsa e fui em direção ao quarto, ignorando os gritos do Paulo, as maldições da Dona Glória e as ameaças do Diego. Bati a porta e tranquei a chave. Ouvi Paulo esmurrar a porta. Ana, abre! O que isso significa? Você quer destruir a nossa família? Abre a porta. Escorreguei até o chão, encostando as costas na porta. Só então as lágrimas rolaram. Eu não chorava de medo ou fraqueza. Chorava da minha própria burrice. Confiei na pessoa errada. Me casei com um homem fraco de caráter, para quem a família de sangue era tudo, e a esposa era apenas uma ferramenta, uma mina de ouro a ser explorada. Eu achava que depois do casamento, contaria a ele sobre a doença do meu pai. Diria: vamos gastar 300 mil reais no tratamento, separar uma boa parte para eles viverem confortavelmente e guardarmos o resto na poupança.
Vamos construir nosso futuro juntos. Eu desenhava esse futuro, mas eles, em apenas um dia, destruíram tudo. Enxuguei as lágrimas. Não, não posso chorar. Meu pai está me esperando. Essa batalha eu não posso perder. Peguei o celular e liguei o gravador de voz. Sabia que a noite seria longa e precisava de provas. Provas da verdadeira face daquela família. As batidas do Paulo na porta ficaram mais fortes. O tom mudou de súplicas para ameaças. Ana, chega de agir como criança. Abre logo. Tá me ouvindo? Se não abrir, eu arrombo a porta. Eu sabia que ele não ousaria. Afinal, aquele apartamento tinha sido comprado por mim antes do casamento. O Paulo só gastou uns 30 mil reais nos móveis. Se ele quebrasse, ele mesmo teria que pagar. Mas também entendia que me esconder no quarto não resolveria. Eu precisava conversar, jogar a verdade na cara dele para ver como a expressão dele mudaria. Respirei fundo, sequei as lágrimas, ajeitei a roupa. Apaguei a luz do quarto, deixando apenas a luz fraca do corredor entrar por baixo da porta. Com o gravador rodando, girei a chave devagar. A porta se abriu de supetão e Paulo, que não esperava por isso, quase caiu para dentro do quarto. Fiquei parada de braços cruzados, olhando para o homem que eu chamava de marido. O que mais você quer dizer? Eu já fui muito clara. Não vou dar o dinheiro. Paulo me encarou. Em seus olhos havia uma mistura complexa de raiva, confusão e cálculo. Ele não avançou gritando, mudou de tática. Suspirou, sentou na beirada da cama e colocou as mãos na cabeça. Aninha, por que você é tão teimosa? A mãe tá lá na sala chorando, o meu irmão tá arrasado. Olha no que a nossa casa se transformou. Você realmente quer que a nossa família acabe por causa de dinheiro logo no segundo dia de casamento? Dei um sorriso amargo. Família? Você chama isso de família? Família quando a sogra e o cunhado dão o bote no dote da nora no dia seguinte ao casamento? Família quando o marido se junta à mãe para obrigar a esposa a dar 15 milhões de reais para comprar um apartamento para o irmão? Não é obrigar, retrucou Paulo rapidamente. A mãe só queria guardar. O meu irmão tá numa situação difícil. Você é nora, ajuda ele um pouco. O que custa? Você é muito egoísta, Ana. Egoísta, repeti. Minha voz tremia de raiva. Paulo, você me chama de egoísta. Você sabe o que são esses 15 milhões de reais? Você perguntou pelo menos uma vez com o que eu planejava gastar? Ou, na sua cabeça, eu trouxe esse dinheiro para dentro da sua casa só para sustentar a família Oliveira? Paulo pareceu engasgar. Ele me encarou. Mas para que mais seria? O dote é para nossa família. O meu irmão tá precisando mais agora. A gente dá pra ele. Não, a gente cuida dele e depois nós ganhamos o nosso... Eu sou o filho mais velho, tenho minhas responsabilidades. Olhei pra ele e senti pena. Pena dele e de mim mesma. Escute com atenção. Eu disse com a voz desprovida de qualquer emoção. Esses 15 milhões de reais não são dinheiro sobrando. Não é pra comprar apartamento, carro ou emprestar pra parente. Fiz uma pausa, olhando fundo nos olhos dele. Esse dinheiro é pra cirurgia do coração, que vai salvar a vida do meu pai. As palavras salvar a vida do meu pai soaram nítidas e firmes no quarto escuro. O sorrisinho arrogante no rosto do Paulo congelou. Ele piscou várias vezes, como se tivesse ouvido algo inacreditável. O que você disse? Eu disse que o meu pai está gravissimamente doente, rosnei, e as lágrimas voltaram a encher meus olhos. O médico disse que ele precisa fazer uma ponte de safena imediatamente, senão pode morrer a qualquer momento. O custo da cirurgia, dos remédios importados, da reabilitação, tudo isso dá uns 300 mil reais num hospital bom. O restante é o dinheiro com o qual meus pais vão viver, porque depois dessa cirurgia, o meu pai nunca mais vai poder trabalhar. É por isso que eles me deram tudo o que tinham, mais as minhas economias, porque confiavam em mim. Confiavam que o genro deles, você, iria me ajudar a cuidar dele. Solucei. Todo o desespero acumulado veio à tona. E o que vocês fizeram? Você, sua mãe e seu irmão. Vocês iam tomar esses 15 milhões de reais. Vocês iam usar o dinheiro destinado a salvar a vida do meu pai para comprar um apartamento de luxo para o seu filhinho precioso. Vocês não são humanos. Caí de joelhos no chão, cobrindo o rosto com as mãos. Eu não queria chorar na frente dele, mas não consegui me conter. Paulo ficou paralisado por alguns segundos e depois em pânico correu até mim. Ele se abaixou, tentando tirar minhas mãos do meu rosto. Meu Deus, Ana, seu pai, ele tá tão mal assim? Por quê? Por que você não me contou antes? A voz dele estava cheia de horror e arrependimento. Ele me abraçou, acariciando minhas costas. Me perdoa.
Eu não sabia. Juro, eu não sabia. Meu Deus, a mãe também não sabia e o Diego também não. A gente achou que era só um dote comum de casamento. Me perdoa, Ana. Ergui meus olhos marejados para ele. Jogo. Ele atuava muito bem. Aquele rosto chocado, aquela voz tremendo de remorso. Se fosse a Ana de ontem, talvez tivesse acreditado. Mas depois do que aconteceu no banco, depois de ele gritar comigo meia hora atrás, eu não acreditava em mais nada. Ele estava fingindo choque, como eu previ. Um marido que realmente amasse a esposa, ao ouvir que o sogro estava doente daquele jeito, perguntaria onde ele está, como está o estado dele, falaria, vamos lá ver ele agora? E não ficaria se justificando em pânico. Eu não sabia, a mãe não sabia. Perdoa, Ana, eu errei, eu não devia, repetia Paulo. Eu o empurrei, secando as lágrimas com frieza. Tarde demais. Pode parar de encenar, eu tô cansada. Não, eu não tô encenando, garantiu ele às pressas. Eu tô chocado. Eu tenho que ir lá falar com a mãe agora mesmo. Se ela souber que é o dinheiro pra salvar uma vida, ela nunca mais vai pedir. Exatamente. Acredita em mim, vou lá falar com ela. Ele pulou de pé. O rosto expressava determinação, como se fosse fazer algo grandioso. Fica aqui, eu converso com a mãe, explico tudo. Ela vai entender, me esperar. Tá bom. Com isso, Paulo saiu correndo do quarto. Fiquei olhando ele ir embora. Ele nem sequer fechou a porta. Dei uma risada amarga, sentada no chão. Vai explicar pra mãe. Ele foi lá não pra explicar, mas para discutir o novo plano. Discutir quanto eles poderiam arrancar agora que a Ana inventou essa história de doença. Ou para planejar como descobrir se eu estava mentindo. Não desliguei o gravador de voz do celular. Eu sabia que o melhor ato dessa peça ainda estava por vir. Fiquei sentada não mais do que 5 minutos. Do lado de fora, ouvi os sussurros de Paulo e depois a voz alta de Dona Glória. O quê? O que você disse? E Diego interveio. Que doença? Mentira pura. Então a porta do quarto escancarou-se. Dona Glória entrou feito um furacão. Atrás dela, Paulo e Diego. Paulo tentava segurar a mãe pelo braço. Mãe, calma, deixa eu falar. Cala a boca! Dona Glória repeliu o braço de Paulo. Ela veio direto até mim. Eu já estava de pé, dei alguns passos para trás, segurando firme o celular com o gravador ligado. Ela me mediu da cabeça aos pés. Seus olhos pareciam 2 punhais. Tô te perguntando, que historinha é essa que você acabou de inventar pro Paulo? Disse que esses 15 milhões de reais são pro tratamento do seu pai? Olhei bem nos olhos dela. Sim, é verdade. Meu pai tem um problema gravíssimo no coração. Ele precisa de uma cirurgia urgente. Sua mentirosa, esganiçou-se Dona Glória. Você acha que eu acredito nessa baboseira? Eu vivi muito, ninguém me engana. Você viu que a gente precisava do dinheiro pro Diego, ficou com medo de perder a grana e inventou essa historinha do pai doente para segurar o dinheiro, né? Fiquei perplexa. Eu até imaginava que eles duvidariam, mas não achei que ela teria a cara de pau e a maldade de dizer isso tão abertamente. Mãe, por que a senhora tá falando isso? Interferiu Paulo. Deve ser verdade. A Ana não brincaria com uma coisa dessas. E você é tão idiota quanto ela, atacou Dona Glória, virando-se pro filho. Ela falou e você acreditou? Doença? Em que hospital? Cadê os laudos? Eu vi o seu sogro no casamento ontem. Ele nem tossia. E de repente, cirurgia de 15 milhões de reais. Esse hospital é feito de ouro, por acaso? Diego, parado na porta de braços cruzados, deu um sorriso torto. Pois é, mãe. Eu acho que essa atriz está exagerando. Se o pai dela estivesse quase morrendo, ela não estaria fazendo festa de casamento. Ou vai ver ela tá com inveja que eu vou ter um apartamento novo e resolveu estragar tudo. Tremi, não de medo, mas de fúria. Vocês podem não acreditar, mas é verdade. Eu posso mostrar os laudos médicos, mas não importa. O que importa é que vocês não vão tocar nesse dinheiro. Ai, ai, ai. Dona Glória bateu nas próprias coxas. Ela ainda late de volta. Paulo, olha quem você trouxe pra dentro de casa. Pois vou te dizer uma coisa, Ana. Eu tô pouco me lixando se o seu pai tá doente de verdade ou não. Ela aproximou o rosto do meu. Mesmo que esteja, a cirurgia custa uns 300 mil reais ou até mais um pouco. Você não disse isso? Sim. Meu coração afundou. O que a senhora quer dizer? O que eu quero dizer? Ela sorriu com maldade. Quero dizer que a nossa família também tem uma urgência. O caso do Diego é a chance da vida dele. Você pega lá os seus 3 milhões de reais se quiser exagerar, cura o seu pai e me dá os outros 12 milhões de reais. Eu cuido do seu cunhado e todo mundo fica feliz. Você vai ter dinheiro pro tratamento, nós pro apartamento e você continua sendo uma boa nora. E aí, fui justa ou não? Dei mais um passo para trás, olhando para ela como se fosse um monstro. Paulo também parecia chocado. Mãe,
Como a senhora pode? E você cala essa boca de novo, cortou Dona Glória. Você é o mais velho, mas é um imbecil. Ela mesma disse que uma parte resolve. Então a gente fica com os 12 milhões de reais. Tá justo. Ou você quer que ela embolse o resto? Esse dinheiro ela vai levar para a família dela. E o que você ganha com isso? Nada. Meu Deus, eu não podia acreditar no que eu ouvia. Eram palavras de uma mãe, de uma futura avó. Eu não concordo, eu disse, minha voz soando estranhamente calma. O telefone na minha mão continuava gravando cada palavra. Eu já disse, 3 milhões se precisarem do melhor. 12 para o sustento dos meus pais. Não vou dar nem um centavo para vocês. Como ousa? Dona Glória arregalou os olhos. Não vai dar? Então dá o fora dessa casa. Divórcio, imediatamente. Tô te dando a escolha. Mãe, não pressiona ela assim, suplicou Paulo, finalmente. Mas a voz dele não demonstrava vontade de me proteger, e sim medo de que as coisas tivessem ido longe demais. Mãe, deixa eu falar com a Ana. Sem conversinha, meteu-se Diego. Eu acho que a mãe tá certa. Ou dá os 12 milhões de reais ou divórcio. Simples. Pra que a gente quer uma mulher que só pensa em roubar dinheiro pra família dela e não respeita a família do marido? Isso mesmo, divórcio, concordou Dona Glória. Se não der o dinheiro, amanhã mesmo vamos na justiça. Vamos ver quem vai querer casar com você com esses seus milhõezinhos. Ou você planeja virar enfermeira do seu pai pro resto da vida? Olhei para as 3 pessoas à minha frente. A mãe gananciosa e cruel. O cunhado folgado e arrogante. E o marido inútil e fraco, que ficava no meio sem coragem de dizer uma palavra para defender a esposa, com medo apenas de a família desmoronar. Desliguei o gravador, era o suficiente. Aquelas provas eram mais que suficientes. Respirei fundo. Certo. Divórcio, então. Divórcio. Mas fiquem sabendo, levantei o celular. Tudo o que vocês acabaram de falar, desde a exigência dos 12 milhões de reais até as ameaças de divórcio, eu gravei. Os 3 paralisaram. O rosto de Dona Glória, que estava roxo de raiva, ficou branco como papel. Paulo gaguejou. Você estava gravando? Sim. Eu não queria fazer isso, mas vocês me obrigaram, respondi com voz de gelo. E agora, por favor, saiam do meu quarto. Preciso ficar sozinha. E repito, desses 15 milhões de reais, vocês não vão ter um centavo. Amanhã eu vou ao banco. Dona Glória abriu a boca para disparar xingamentos, mas Diego puxou-a pelo braço. Mãe, acho que ela gravou mesmo. Paulo me olhou com um misto de incredulidade, medo e fúria. Ele sabia que se aquele áudio vazasse, a carreira dele no mundo corporativo estava acabada. Eu não disse mais nada, bati a porta e me tranquei novamente. Dessa vez, não houve batidas. Apenas a voz sibilante de Dona Glória e os sussurros de Paulo na sala. Eles estavam com medo e eu, sentada no chão, finalmente sabia exatamente o que fazer. O plano estava traçado. Não dormi a noite inteira. Fiquei sentada, encostada na cabeceira da cama, ouvindo os ruídos lá fora. Dona Glória, Paulo e Diego discutiram sussurrando até altas horas. Às vezes, a voz delas subia para um grito, mas Paulo e Diego a calavam imediatamente. Eles não ousavam fazer escândalo, com medo da gravação no meu celular. Eu não conseguia dormir, preocupada com meu pai. O dia seguinte seria decisivo. Eu precisava transferir o dinheiro para um lugar seguro. O bloqueio do cartão era uma medida temporária. Bastava eu ir à agência com minha identidade para que o liberassem. E Dona Glória sabia disso. Cochilei só perto do amanhecer, quando o silêncio tomou conta da casa. Acordei com o raiar do dia. A exaustão e a pena de mim mesma tinham evaporado. Eu chorei todas as minhas lágrimas na noite passada. Hoje era dia de agir. Entrei no banheiro e olhei para o espelho. Olhos inchados, rosto abatido. Ana, você não tem o direito de desistir, disse a mim mesma. Tomei um banho fervendo e abri o armário. Havia principalmente roupas de trabalho, mas para as festividades do casamento eu tinha trazido algumas das minhas melhores peças. Escolhi um vestido de seda bege, elegante e impecável. Fiz uma maquiagem leve para esconder as olheiras e passei o batom vermelho mais forte que eu tinha. Eu queria parecer forte e confiante. Eu não era uma vítima. Peguei minha bolsa, verifiquei meus documentos, o celular e um segundo cartão bancário de uma conta que eu tinha aberto há muito tempo em nome da minha mãe, Dona Marta. Respirando fundo, abri a porta do quarto. A sala estava num silêncio assustador. Os 3 já estavam acordados. Dona Glória estava sentada no sofá com olheiras fundas. Diego, esparramado, tinha cara de mártir. Ao me ver, Paulo levantou apressado. Ana, você acordou. Você vai sair? A voz dele soou insegura e desconfiada.
Ele já não tinha coragem de gritar comigo. Olhei para ele. Vou ao banco. Essas 3 palavras caíram como uma bomba. Dona Glória pulou do sofá. Ao banco? Você. Você pensou bem? Tá indo sacar os meus 12 milhões de reais? Sim. Eu dei um sorriso que eles com certeza nunca tinham visto antes. Podem pensar o que quiserem. Diego endireitou-se na cadeira. Sério? Vai dar os 12 milhões de reais? E a gravação? Se tudo der certo hoje, lancei com um tom displicente. Talvez eu apague a gravação sem querer. Os olhos de Dona Glória brilharam. Ela mudou de tom instantaneamente. Eu sabia. Minha nora é a pessoa mais sensata. Aninha, ontem eu perdi a cabeça. Não guarda mágoa. Paulo, Diego, o que estão esperando? Levem a menina pro banco rápido. Paulo suspirou aliviado. Isso, eu te levo, Ana. Você tá fazendo certo. Vamos viver em paz de novo. Fiz um gesto com a mão. Não precisa. Eu vou de Uber. Não quero incomodar. Incomodar que nada. Não incomoda nada, agitou-se Dona Glória. Deixe o Paulinho te levar para sua segurança. Andar com muito dinheiro é perigoso. Ela tinha medo que eu mudasse de ideia, que eu fugisse no meio do caminho. Olhei para Paulo e concordei com a cabeça. Tá bom, você me leva, mas aviso logo. Dona Glória e Diego ficam em casa. Eu só vou falar com você. Dona Glória concordou na mesma hora. Isso, a gente fica. Vou fazer um almoço bem gostoso para quando vocês voltarem. Diego, fica aqui comigo. Ela empurrou o filho. Paulo pegou apressado as chaves do carro. Ele até abriu a porta para mim como um verdadeiro cavalheiro. Quando o carro começou a se mover, ele tentou puxar assunto. Ana, desculpa por ontem. A mãe... Ela só tá preocupada com o Diego. Tenta entender o lado dela. Eu fiquei em silêncio, olhando pela janela. Você vai apagar aquele áudio, né? É perigoso ter um negócio desses no celular, vai que alguém escuta. Quando chegarmos ao banco, cortei. Paulo calou-se e acelerou. Chegamos à agência bancária onde eu era cliente Prime. O gerente, que no dia anterior tinha passado momentos de terror nas mãos de Dona Glória, veio correndo me receber hoje. Bom dia, Dona Ana. Ontem tivemos um pequeno mal-entendido. Eu sorri. Não se preocupe, hoje vim resolver tudo. Quero desbloquear meu cartão. Sim, claro. Por favor, queira me acompanhar à sala VIP. Paulo me seguia como uma sombra. Ele sentou ao meu lado, apertando as mãos nervosamente. A atendente começou o procedimento. Dona Ana, seu cartão está desbloqueado. O saldo atual é de exatos 15 milhões de reais. O que a senhora deseja fazer? Quero fazer uma transferência, falei claramente. O coração do Paulo pareceu bater mais rápido. Ele engoliu seco. Claro, qual valor a senhora deseja transferir? Olhei para a moça e depois para o Paulo. Ele prendeu a respiração. Abri meu sorriso mais deslumbrante. Quero transferir o valor total. 15 milhões de reais. O valor total? Surpreendeu-se a atendente. Paulo quase pulou da cadeira. Sim, transfira todos os 15 milhões de reais para esta conta. Entreguei um papel com os dados bancários da minha mãe, Dona Marta. O rosto de Paulo se contorceu. Ana, o que você está fazendo? Para quem você está transferindo? Por que 15 milhões de reais? Você falou que ia dar 12. Virei-me para ele, sem desfazer o sorriso. Eu falei que apagaria a gravação se tudo corresse bem. Por acaso eu disse que ia dar 12 milhões de reais para vocês? Você me enganou, percebeu Paulo. Estou apenas aprendendo com a sua família, falei. Com licença, será que você pode não atrapalhar a minha transação? Voltei-me para a moça, que nos olhava assustada. Pode continuar, por favor, transfira tudo. Paulo parecia um animal encurralado. Ele não podia acreditar que sua esposa quieta e submissa tinha se tornado tão afiada e implacável em apenas 2 dias. Ele avançou sobre mim, tentando arrancar a caneta da minha mão. Ana, você enlouqueceu? Não ouse fazer isso. Para. Mas antes que ele me tocasse, o braço dele foi interceptado no ar por um segurança. O gerente da agência fizera um sinal. Senhor Paulo, disse o gerente com voz firme. Esta é a sala de clientes Prime. Nossa cliente, a dona Ana, está realizando uma operação na sua conta pessoal. Toda a documentação está em ordem. Peço que o senhor mantenha a calma. Se continuar a atrapalhar, seremos forçados a pedir que se retire. Paulo congelou. Olhou para mim, para o segurança, para o gerente. Estava preso numa armadilha. Não podia fazer um escândalo ali. O local estava cheio de câmeras. Você me paga, ele sussurrou entre dentes. Eu nem sequer olhei para ele. Assinei calmamente o último comprovante digital. Pronto.
A atendente digitou rápido no teclado. Dona Ana, por favor, aguarde um minuto, o sistema está processando. No silêncio tenso, ouvia-se apenas o barulho da máquina de contar dinheiro lá fora e a respiração ofegante de ódio de Paulo. Ele sabia que tinha perdido. Não podia fazer nada. Com as mãos trêmulas, tirou o celular do bolso. Você vai se arrepender. Vai se arrepender. Amargamente. Ele discou pra mãe. A voz dele falhava. Mãe, ela enganou a gente. Enganou todo mundo. Tá aqui no banco. Ela tá transferindo todo o dinheiro. Ouvi os gritos estridentes de Dona Glória no telefone, mesmo sem estar no viva voz. Era um som selvagem e agudo. Mãe, vem pra cá rápido. Ela tá mandando os 15 milhões de reais. Não deixou um centavo pra gente. Meu Deus do céu. A atendente levantou a cabeça. Dona Ana, a operação foi concluída com sucesso. 15 milhões de reais foram transferidos para a conta de Marta da Silva. Aqui está o seu comprovante. Peguei o recibo, a prova da minha liberdade. Dobrei-o cuidadosamente e guardei na bolsa. Levantei-me e sorri para o gerente. Obrigada pela ajuda. E desculpe o transtorno. Imagina, Dona Ana, é o nosso trabalho. Tenha um excelente dia. Dei as costas. Paulo continuava gritando no telefone. Mãe, você já chegou? Corre, ela tá saindo. Saí da sala VIP e cruzei o grande salão da agência. Senti um alívio enorme. O peso dos 15 milhões de reais, o peso da família do marido, a angústia pela saúde do meu pai. Ao menos o dinheiro estava em segurança. Meu pai estaria salvo. Empurrei a porta de vidro para sair para a rua. E então o caos se instaurou. Um táxi freou bruscamente na porta do banco. A porta do carro foi escancarada e de lá saiu voando Dona Glória, descabelada e com o rosto roxo de fúria. Atrás dela vinha Diego. Aparentemente, assim que Paulo ligou, eles pegaram o primeiro táxi na rua. Sem sequer pagar o motorista, ela veio babando na minha direção com sangue nos olhos. Vagabunda. Puta, volta aqui. O segurança na porta tentou barrá-la. Minha senhora, não pode entrar assim. Ela empurrou o homem e correu na minha direção, parando a poucos metros. Paulo saiu correndo do banco. Mãe! Dona Glória arfava de forma pesada. Ela apontou o dedo para o meu rosto, mas a mão tremia tanto que ela não conseguia articular as palavras. Você. Cadê o meu dinheiro? Eu ajeitei a postura e olhei bem nos olhos daquela mulher que tentou tirar a vida do meu pai. Minha voz ecoou calma, clara e bem alto no saguão do banco, onde vários curiosos já se amontoavam. Dona Glória, eu transferi o dinheiro. O que você disse? Eu disse, repeti mais alto. Eu transferi todos os 15 milhões de reais para a conta da minha mãe. É o dinheiro para a cirurgia do meu pai. A senhora chegou tarde. Por um segundo ou dois, o ar pareceu engrossar. Dona Glória regalou os olhos. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. 15 milhões. Conseguiu engasgar. E então, como uma marionete que teve as cordas cortadas, ela vacilou. Meu dinheiro. O apartamento do Diego. Seus olhos viraram e ela desabou no chão de mármore do banco, desmaiada. Mãe! Gritou Diego desesperado, atirando-se no chão ao lado dela. Mãe! Paulo também entrou em pânico. O banco inteiro virou um tumulto. Pessoas se aglomeraram. A mulher desmaiou. Chama o SAMU. Acho que é um AVC. Diego levantou o olhar para mim. Olhos cheios de ódio e vermelhos de sangue. Assassina! Você matou a minha mãe. Paulo também me olhou. Mas nos olhos dele já não havia raiva, só o vazio e um medo extremo. Eu não disse mais nada. Virei as costas, empurrei a porta de vidro e saí para a rua. O sol forte da manhã de São Paulo bateu no meu rosto, me fazendo apertar os olhos. Mas eu não sentia mais frio. Peguei um Uber e fui direto para o hospital onde meu pai me esperava. Não passei em casa. Chegando no hospital, paguei as despesas iniciais, assinei a documentação para a ponte de Safena. Ao ver o recibo do pagamento dos quase 300 mil reais que o pacote cobria, minha mãe desabou a chorar. Aninha, filha e a família do seu marido, segurei a mão dela. Mãe, não se preocupa com nada. Eu já resolvi tudo. Agora o mais importante é que a cirurgia do pai dê certo. O resto não importa. Fiquei no hospital até a noite, quando transferiram meu pai para os preparativos finais na UTI antes da operação. Eu dava força a ele, pedia para ele não se preocupar e dizia que já estava tudo pago e garantido. Olhando nos olhos confiantes do meu velho pai, eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Quando voltei para o meu apartamento, já era noite escura. A casa estava fria e apagada. Os sapatos do Paulo estavam perto da porta. Ele estava em casa.
Acendi a luz da sala. Paulo estava sentado no escuro, no sofá. Ele não me olhou. Na frente dele, na mesa de centro, havia uma garrafa de uísque pela metade. O cheiro de álcool empesteava o ar. Eu também não falei nada. Fui direto para o meu escritório. Sabia que aquela noite era o fim. Abri meu notebook. O arquivo já estava pronto há algum tempo. Ação de divórcio. Comecei a digitar as alterações. Quase não havia bens a partilhar. O apartamento foi comprado por mim, em meu nome, antes do casamento. Paulo havia investido apenas uns 30 mil reais nos móveis. Eu devolveria esse valor a ele. O carro que havíamos comprado logo após o casamento estava no meu nome, mas ele também usava. Eu não precisava do carro, eu ia deixar para ele. Eu só queria sumir dali o mais rápido possível. Causas do divórcio: incompatibilidade irremediável e quebra de confiança que impossibilitam a convivência matrimonial. Ocultação de caráter. E a parte principal: conluio do cônjuge varão com sua família biológica, com a intenção de apropriação indevida e extorsão de bens e recursos de natureza exclusivamente pré-nupcial, dote, da esposa, mais especificamente, o montante de 15 milhões de reais destinados ao custeio de cirurgia cardíaca vital e inadiável para o pai da mesma. Eu digitei cada palavra com clareza clínica. Estava prestes a clicar em imprimir quando Paulo, cambaleando, entrou no escritório. Seu rosto estava vermelho, os olhos injetados pela bebida e pelo ódio. Voltou, ele resmungou um sorriso macabro. Não respondi. Minha mãe está no hospital particular internada. Teve uma crise hipertensiva severa. Quase teve um AVC. Você deve estar muito feliz. Girei a cadeira para ficar de frente para ele. Terminou de falar? Se sim, me dá licença. Licença para ir aonde? Paulo apertou os olhos. Ele avançou até o meu notebook e encarou a tela. Leu o cabeçalho. Ação de divórcio. O rosto dele se contorceu. Divórcio? Você tem coragem de pedir o divórcio? E por que não? Respondi friamente. Você. Ele tremeu e, de repente, lembrando de algo, deu uma risada maldosa. Beleza. Quer divórcio? Pega. Ele cambaleou até a sala e começou a fuçar em sua pasta de trabalho. Puxou um maço de papéis e jogou na minha cara. As folhas se espalharam pelo chão do escritório. Quer o divórcio? Assina. Eu já deixei pronto também. Peguei uma das folhas do chão. De fato, era uma petição de divórcio consensual. Ele tinha preparado isso ou a dona Glória providenciou para ele. Assina, berrou Paulo. Ele agarrou o colarinho da minha blusa. Assina, mas primeiro devolve os 12 milhões de reais. Eu te dou permissão de ficar com os 3 milhões para o tratamento do seu pai, que nem a minha mãe falou. Os outros 12 milhões, você passa para cá. Passou o dinheiro, eu assino a merda do papel. E se não passar, se não passar. Tirei a mão dele de mim com força. Já não sentia medo nenhum. Vai me bater? Vai em frente. Bate para eu chamar a Maria da Penha. Assim eu acrescento violência doméstica na minha petição de divórcio. Paulo gelou. Percebeu que eu não estava brincando. Olhei para ele com um olhar mais gélido que consegui formar. Você acha que está em posição de vantagem? Acha que pode me chantagear com esse papel de divórcio para arrancar dinheiro de mim? Ri com desprezo. Paulo, você escolheu a sua mãe e o seu irmão. Escolheu o apartamento de luxo do Diego em vez da vida do meu pai. Escolheu ficar do lado de quem me humilhou e roubou. Naquele instante, nós deixamos de ser marido e mulher. Virei para o computador e cliquei em imprimir. A impressora zumbiu. Eu não vou assinar o seu papelzinho. Você vai assinar a minha petição. Peguei as folhas que saíam da máquina. Na sua petição diz incompatibilidade de gênios. Na minha está muito claro. Tentativa de estelionato e apropriação indébita do patrimônio da esposa. Peguei meu celular. Escolha. Ou você assina a minha papelada e fazemos isso por via consensual. Você fica com o carro e fico com o apartamento que já é meu. Te faço o pix dos 30 mil reais dos móveis e a gente desaparece um da vida do outro. Ou, abri o arquivo de áudio na tela. Eu mando isso aqui para todos os departamentos da sua empresa, para o seu diretor. E para todos os seus tios, primos e parentes. Para eles saberem o quão dedicado é o filho mais velho da família Oliveira. Tão dedicado que estava disposto a deixar o sogro morrer só para arrancar 12 milhões de reais para comprar um apartamentozinho para o irmão frouxo. Escolhe. Paulo ficou vidrado na tela do celular. O rosto dele ficou branco que nem cera. O efeito do álcool pareceu evaporar na mesma hora. Ele sabia que a carreira dele, o nome dele na empresa, tudo o que importava para ele estava ali, naquele aparelho. Ele tinha escolhido a mãe e o irmão. E eu escolhi o meu pai e a mim mesma. Paulo ficou plantado no lugar, mudo,
Toda a sua agressividade desapareceu. Só sobrou um medo primitivo. Ele sabia que eu não blefava. Se aquele áudio viralizasse, ele não só seria demitido por justa causa moral daquela corretora de investimentos famosa onde trabalhava, como não conseguiria olhar na cara de ninguém de sua família extensa. Ana, a voz dele ficou mole de repente, suplicante. Não faz isso. Eu errei. Pelo amor de Deus. Ele recomeçou o teatro do arrependimento que eu já tinha visto. A culpa é toda da mãe. É sério. Ela fez uma lavagem cerebral em mim. Ela me pressionou. Eu perdi a cabeça. Eu não queria isso. Você é minha mulher, Ana. Eu te amo. Ele deu um passo na minha direção, tentando pegar minha mão. Dei um passo para trás, encarando-o com nojo. Ana, acredita em mim. Ele botou a mão na cabeça, com cara de desespero. Eu acabei de chegar do hospital. A mãe, ela também tá arrependida. Tá lá chorando sem parar. Ela disse que errou feio, que não devia ter te forçado. Fiquei olhando ele encenar. Arrependimento? Uma mulher como a Dona Glória é capaz de sentir arrependimento? Vou agora mesmo voltar lá no hospital, disse Paulo, como se tomasse a decisão da vida dele. Vou ter uma conversa muito séria com a mãe. Vou obrigar ela a te ligar e pedir perdão de joelhos. Vou obrigar ela a dizer que não quer dinheiro nenhum. Isso. Tô indo pra lá agora. Tenho que resolver isso. Era o mesmo truque de sempre. Vou falar com a mãe. Da última vez que ele foi falar com a mãe, os três arrombaram a porta do meu quarto para exigir os 12 milhões de reais. Desta vez eu adivinhei que ele estava voltando ao hospital para debater com Dona Glória e com Diego como iriam me dobrar para eu não vazar o áudio. Você fica me esperando aqui, disse ele, implorando. Não faz nenhuma burrada. Não manda esse arquivo para ninguém. Por favor, Ana. Espera eu chegar. Juro que eu resolvo isso. Ele girou nos calcanhares procurando o paletó que tinha jogado na cadeira. E foi nesse exato momento que uma ideia cruzou a minha mente. Um flash. Eu tinha um gravador miniatura de lapela que usava nas conferências de trabalho. Era do tamanho de um botão de camisa. Eu sabia que eles não iam parar e que inventariam um novo golpe. A gravação que eu tinha bastava para o divórcio. Mas para fazer com que eles pagassem pelo que tentaram fazer com o meu pai, eu precisava de mais. Quando Paulo, afobado, vestiu o paletó, derrubou o molho de chaves do carro no chão. Merda! Resmungou. Caiu a chave, falei com frieza. Tô vendo, ele retrucou irritado e se abaixou para pegar. Era a minha chance. Como um raio, abri a gaveta, peguei o minigravador que já deixei no modo on. Enquanto ele estava baixado, aproximei-me e deslizei o botão para dentro do bolso externo do paletó dele. O bolso onde ele normalmente punha o maço de cigarros ou os cartões. O gravador sumiu no tecido grosso. Tô indo. Agora. Paulo pegou as chaves e, sem olhar para trás, correu para a porta. Tinha medo que eu mudasse de ideia e apertasse enviar. A porta bateu. Fiquei sozinha no meu escritório frio. Não toquei nos papéis do divórcio. Peguei meu celular e abri o aplicativo. O mini gravador tinha Bluetooth de longo alcance e chip de GPS. Eu vi um pontinho vermelho piscando e se movendo pelo mapa de São Paulo. Como eu suspeitava, ele não estava indo para a casa dos pais na periferia. Ele ia direto para o hospital onde Dona Glória estava internada. Sentei na minha cadeira. Dessa vez não ia só escutar. Eu ia mostrar para eles o que era o verdadeiro inferno. Coloquei os fones Bluetooth e conectei remotamente ao dispositivo no bolso do Paulo. Escutava os passos apressados dele no corredor, a respiração ofegante, o rangido da porta do quarto se abrindo. E então eu ouvi: Mãe, Diego, ferrou tudo, acabou. A voz do Paulo era de puro desespero. A voz preguiçosa e arrastada, que não demonstrava nenhum sinal de alguém velando uma doente grave, respondeu: Que foi, mano? Pra que essa gritaria? Parece que pegou fogo em alguma coisa. A mãe acabou de dormir. Era o Diego. Acabou tudo de verdade, esganiçou-se Paulo. Aquela bruxa da Ana gravou tudo. Tudo! Uma pausa rápida. Ouvi um barulho de lençóis, como se alguém levantasse de supetão da cama. O que foi que você disse? A voz da Dona Glória. Forte, cortante, agressiva, nada parecida com quem sofre de crise de pressão alta. Gravou o quê? Ela gravou toda aquela nossa conversa ontem, lá em casa, quando a senhora apertou ela para dar os 12 milhões e ameaçou com o divórcio. Ela gravou tudinho. Paulo parecia estar quase chorando. Ela tá me ameaçando jogar isso na minha corretora, mandar para todos os tios e primos. Ela tá entrando com um pedido de divórcio, colocando que o motivo é golpe e fraude financeira da família do marido. O quê? O tom de Diego perdeu a malandragem. Ela tá falando sério, Paulinho. Isso é o nosso fim.
Se você for mandado embora da corretora, a gente vai passar fome. E o meu apartamento de luxo? E você ainda pensa em apartamento? Berrou Paulo. A minha vida inteira tá indo pro lixo. Ouvi Dona Glória dar um bufado frio. Eu sabia que essa biscate não era flor que se cheire. Deu pra ver pela cara de pau dela lá no banco hoje. Ela decidiu comprar guerra com a família inteira. E o que a gente faz agora, mãe? Perguntou Paulo com a voz tremendo. Eu menti pra ela. Falei que vim aqui pra senhora me desculpar, falei que vim implorar pra senhora ligar pra ela pedindo perdão só pra ela não mandar o áudio pro meu chefe. Mãe, não tem como engolir o orgulho dessa vez? Liga pra ela, só uma vez. Você endoidou, chiou Dona Glória. A voz dela ecoou tão forte no fone que eu me assustei. Você quer que eu peça perdão de joelhos pra essa vagabundinha? Eu sou a sogra dela. É ela quem tem que beijar o chão que eu piso. Como você é idiota, meu filho. Ela fez uma pausa e então mudou para um tom frio e calculista. Mas o que o Paulinho falou faz sentido. Esse áudio é uma bomba atômica. Agora nós temos que amansar a fera. Amansar como? Perguntou Diego. Paulinho ordenou Dona Glória. Volta lá para casa imediatamente e se joga nos pés dela. Mãe, tá louca, recuou Paulo. Tá surdo, rosnou ela. Volta lá, cai de joelhos. Chora, implora. Diz que ama ela, que não vive sem ela. Diz que foi um burro, que fui eu que fiz sua cabeça. Joga a culpa todinha nas minhas costas, entendeu? Fala que eu tô velha, caduca, louca por dinheiro e que você, por ser filho, foi na minha onda, mas que agora viu a luz. Você tem que fazer ela acreditar, fazer ela rasgar esse papel de divórcio. Primeiro ganha a confiança dela de volta. Quando ganhar, você mesmo apaga essa gravação do celular, seu besta. Eu ouvia tudo parada na sala, apertando os punhos. Que teatro. E o dinheiro? Perguntou Diego, pesaroso. Ela transferiu os 15 milhões todos. A voz de Dona Glória ficou sombria e cheia de maldade. Eu não esperava que ela tivesse coragem. Maldita. Se transferiu, quer dizer que o pai dela tá doente mesmo. Eu não sei, disse Paulo. Ela chorou que nem uma desesperada. Falou 300 mil para a ponte de Safena e o resto para eles viverem depois. Foi então que eu ouvi a frase que não esquecerei até o fim dos meus dias. A voz de Dona Glória era lenta, fria e extremamente cruel. A velhice é assim mesmo. Ficar doente é normal. Se no hospital conseguirem salvar, salvaram. Se não conseguir, paciência, é ir preparando o caixão. Por que caralho se tem que gastar o dote da minha nora para tratar um velho inútil? Esse dinheiro ela trouxe pro seu casamento, para dentro da família Oliveira. Então, o dinheiro é nosso. É pros meus filhos, pros meus netos. O Diego vai casar, isso é o que importa agora. O pai dela, que seja cuidado pelos parentes dele. O que ela tem com isso? Fez-se silêncio no quarto de hospital. Nem Paulo nem Diego tiveram coragem de contradizer aquela monstruosidade escancarada. Mãe, balbuciou Paulo, mas ela transferiu o dinheiro. Tudo. Centavo por centavo. O quê? Ouviu o barulho de um vidro se estilhaçando, como se ela tivesse arremessado o copo de água na parede. Ela transferiu tudo. Seu inútil de merda! Eu falei pra você ficar de olho nela. Você deixou a vagabunda transferir 15 milhões. Os meus 15 milhões de reais. A cobertura do Diego. Deus me mate, Paulo. O grito dela já não era falso. Era um berro de ódio e prejuízo real. Foi tudo por ralo, resmungou Diego. Mas ela ainda tem a gravação. Se ela soltar, a minha carreira na Faria Lima acaba, choramingou Paulo. Silêncio de novo. Ouvi Dona Glória arfar pesadamente, como um cachorro louco. Já que nós não botamos a mão na grana, ela cuspiu as palavras. Então nós não vamos deixar o pai dela ter paz. Mãe, o que a senhora está inventando agora? Paulo perguntou, assustado. Você e o Diego, a voz dela era puro veneno. Amanhã cedo vocês vão no hospitalzinho onde o pai dessa vadia tá internado. Fazer o quê, mãe? Perguntou Diego. Eu vou ter alta logo cedo. Eu vou lá ver de perto se aquele velho tá mesmo morrendo. Eu vou lá na cara do seu sogro contar a verdade, dizer que ele criou uma filha ingrata, uma cobra, que roubou a nossa família, que passou a perna no meu filho. Quero ver se ela vai ter coragem de fazer a cirurgia depois do escândalo que eu vou armar. Quero ver se esse velho não vai infartar e morrer de desgosto ali mesmo. Se eu não posso devorar o bolo, pelo menos eu mastigo e cuspo. Entenderam? Meu corpo inteiro tremeu. Um frio subiu pela minha espinha. Aquilo já não era só ganância, aquilo era o próprio Satanás falando. Desliguei os fones, salvei calmamente o arquivo e renomeei para palavras do inferno. Já era o bastante. Eu não perderia nem mais um segundo.
Antes, eu pretendia usar aquilo só no tribunal de família, mas o plano de Dona Glória mudou tudo. Ela queria ir ao hospital onde meu pai estava amanhã de manhã. Queria que ele morresse de estresse. Eu precisava dar o golpe final e primeiro, abri o notebook, entrei no WhatsApp web e abri o grupo Família Oliveira. O grupo tinha umas 50 pessoas, tios, tias, primos e primas de 1 grau, 2 grau e 3 grau. Há apenas 2 dias. Esse grupo transbordava de fotos do meu casamento, mensagens de felicidades aos pombinhos. E que noiva linda. Meus dedos voaram no teclado. Boa noite, família. Aqui é a Ana, esposa do Paulo. A mensagem chamou a atenção. Alguém logo digitou: Boa noite, Aninha. Eu continuei. Peço desculpas por incomodar tão tarde, mas fui levada ao desespero. As últimas 48 horas da minha vida foram um inferno. Logo após o casamento, minha sogra, Dona Glória, exigiu que eu entregasse para ela os 15 milhões de reais que meus pais juntaram a vida toda e me deram de dote. E o pior, ela sabia perfeitamente que eu estava com esse dinheiro reservado para pagar a cirurgia do coração que meu pai fará amanhã para salvar a vida dele. Enviei. O grupo explodiu. O quê? Aninha, o que você tá falando? Escreveu o tio Roberto, irmão mais velho do pai de Paulo. Não acredito que a Glória fez isso, mandou uma tia. Deus do céu, dinheiro para salvar uma vida? Aguardei alguns segundos e continuei. O Paulo não apenas não me protegeu, como apoiou a mãe, me forçando a dar o dinheiro. Ele disse que precisavam comprar uma cobertura de luxo para o Diego casar. Quando recusei, a Dona Glória e o Paulo me ameaçaram de divórcio e rua. Não tive escolha a não ser gravar a discussão no celular para me defender. Abaixo está a prova de como a Dona Glória exigiu meus 12 milhões e o divórcio ontem à noite. Fiz o upload do primeiro arquivo, aquele gravado no apartamento. O grupo ficou em silêncio. Todo mundo baixando e ouvindo. 5 minutos depois, um furacão desabou no chat. Meu Deus! Paulo, você é o primogênito. Como você teve coragem de ser tão sujo? Escreveu o tio Roberto furioso. Onde está a sua consciência? Tirar o dinheiro de um homem doente para comprar apartamento de luxo para o marmanjo do seu irmão? E o Diego é aleijado que a mãe tem que roubar na hora para sustentar ele? Que vergonha pro nome da família Oliveira. Nesse momento apareceu uma mensagem no grupo, escrita por Paulo ou por Dona Glória, usando o celular dele lá no hospital. Não acreditem nela, a Ana tá mentindo. Ela editou a gravação para sujar o nome da nossa família. Ela é uma cobra mentir. Antes de ela terminar de digitar, eu mandei a próxima mensagem. Eu não editei nada. E aqui tá a segunda gravação. É o plano que a Dona Glória, o Paulo e o Diego estão armando neste exato momento, gravado há 10 minutos no hospital particular, onde ela finge estar com a pressão alta. Por favor, ouçam o quão cristã e amável é a família do meu marido. Ouçam bem a frase. A velhice é assim mesmo. Se não conseguir salvar, prepara o caixão. Ouçam como ela planeja ir amanhã matar o meu pai do coração. Fiz o upload do arquivo Palavras do Inferno e apertei enviar. O silêncio agora foi aterrorizante. Durou quase 5 longos minutos. Eu imaginava 50 pessoas, famílias inteiras nas suas casas em São Paulo e no interior, ouvindo horrorizadas as atrocidades que aquela mulher vociferava. O tio Roberto foi o primeiro a romper o silêncio. Glória. Você é um ser humano? Meu irmão, se tivesse vivo, ia se revirar no túmulo, sabendo do monstro com quem foi casado. É assim que você criou seus filhos? Paulo. Você não é homem. Você ouve a sua mãe planejando assassinar o seu sogro de infarto e concorda? A partir de hoje, a minha porta está trancada para vocês 3. Nunca mais me chame de tio. A avalanche veio. Crueldade, falta de humanidade. Isso é o fundo do poço. Deus vai castigar feio, coitada da Ana. Menina tão doce caindo nesse ninho de cobras. Glória, você não teme a Deus, não? Tem coragem de matar o pai da menina por dinheiro? Não li mais. Fechei o WhatsApp. Meu objetivo estava cumprido. A verdade estava exposta. Que os parentes lidassem com eles. Amanhã de manhã, nenhum dos 3 teria coragem de botar os pés no hospital para armar barraco com meu pai.
Agora era a vez do meu marido. Não demorou quase nada. Meia hora depois de jogar as bombas no grupo, a porta do apartamento foi arrombada num empurrão. Paulo voou para dentro. Parecia que tinha saído de um filme de zumbi. A cara pálida feito giz, o cabelo desgrenhado, a gravata solta, o paletó torto. Ele me olhou como se eu fosse a morte. O celular dele vibrava sem parar no bolso, as dezenas de parentes ligando para xingar. Ana, ele sussurrou. Eu estava no meio da sala. Minha mala de rodinhas estava ao meu lado. Eu já tinha empacotado tudo o que importava e ia embora daquele apartamento naquela noite mesmo. Ele viu a mala. Não, Ana, não. Ele se atirou na minha direção. Não veio brigar nem gritar. Fez algo que eu não imaginava. Caiu de joelhos, desabou no tapete bem na minha frente. Aninha, eu te imploro, me perdoa. Ele curvou o corpo até o chão como um devoto em procissão religiosa. Estava chorando desesperadamente. Dessa vez não era encenação. Era o puro, primitivo e instintivo terror. Ele tinha ouvido o segundo áudio. Sabia que eu sabia de tudo. Sabia que a carreira fantástica que ele construiu no mercado financeiro, sua imagem, seu futuro, tudo foi obliterado por mim em 2 cliques no celular. Me perdoa? Eu errei. Não sou humano, sou um lixo, um animal. Ele engatinhou, tentando agarrar a barra do meu vestido. A culpa é toda da minha mãe. Foi ela que armou esse inferno. Eu fui imbecil. Eu não queria nada disso. Ana, você é a minha esposa. Eu te amo. Dei um passo para trás, desviando das mãos nojentas dele. Fiquei olhando de cima aquele rastejante. Meu coração era só gelo. Você me ama? Perguntei, fria como uma pedra. Me ama. E por isso queria me extorquir os 15 milhões que iam salvar meu pai, junto com a sua mãe maldita? Não, não é isso. Ele levantou o rosto ensopado. Eu só queria dar uma força pro meu irmão. Eu não pensei direito. Ou talvez você só ache igualzinho a sua mãe, que a velhice é assim mesmo, ficar doente é normal, e que se meu pai morrer no corredor do hospital não tem problema, porque vocês vão ficar com os milhões dele? Eu o cortei. As palavras bateram nele como uma marretada. Ele travou. Você ouviu tudo, tudo, afirmei. Eu ouvi até a parte em que a sua mãe prometeu ir amanhã ao hospital infartar o meu pai. Paulo tremeu dos pés à cabeça. Eu não ia, juro que não ia deixar ela fazer aquilo. Eu ia bater de frente com a minha mãe. Eu ia renegar ela. Ana, por favor, apaga aquilo do grupo. Diz pros tios que você entendeu errado. Diz que você me perdoou. Pelo amor de Cristo, Ana, eu prometo que viro seu escravo. Eu vou de joelhos lá na casa dos seus pais pedir perdão. Só não assino o divórcio. Não acaba com a minha vida. Ele voltou a berrar, chorando. Lágrimas atrasadas, falsas e inúteis. Não chorava pelo meu pai. Não chorava pela crueldade que me fez. Chorava por si mesmo, pela sua carreira inútil, pela sua imagem que virou pó. Olhei para ele um tempo longo. Paulo, chamei. Ele levantou a cabeça feito um cachorro esperando a coleira. Os olhos brilharam com um microfio de esperança. Sim, sim, Aninha. Levanta. Tá sujando o meu chão. A esperança no olho dele morreu na hora. Ele gelou. Como? O que você disse? Falei para levantar. Chorar de joelhos não vai mudar nada. Andei até a escrivaninha. Peguei os 2 papéis de divórcio, o dele e o meu. Joguei a petição dele no chão. Esse aqui você entrega para sua mãe. Eu não aceito me separar por incompatibilidade de gênios. Peguei o meu documento, esse é o meu. Assina, Ana. Ele olhou para o papel trêmulo. Você vai mesmo ser tão fria assim? Faz só 3 dias que a gente tá casado. 3 dias? Ri alto. Em 3 dias vocês já tinham planejado o enterro do meu pai para embolsar o meu dinheiro. Quanto tempo a mais eu ia ter que aturar isso? Coloquei o papel e a caneta em cima da mesa. Se não quiser assinar amigavelmente, não assina. A gente se resolve na vara de família. E os 2 áudios, mais os registros bancários que eu tenho, vão direto pro juiz. Sabe o que acontece, Paulo? Você e a dona Glória vão responder a um inquérito por estelionato e extorsão. Formação de quadrilha. Associação criminosa. Cadeia. Ele esbugalhou os olhos. Cadeia. Achou que eu tava blefando? Os papéis já estão com a minha advogada criminalista. Assina isso agora, a gente faz o divórcio amigável. E eu decido se abro mão do processo criminal. É a última caridade que eu vou te fazer. Escolhe. Paulo olhou para a página. Suas lágrimas tinham secado, restava a ruína. Ele sabia que havia sido trucidado em seu próprio jogo. Levantou-se cambaleando. Pegou a caneta com a mão trêmula. Ele não tinha mais nenhum argumento.
e assinou. Assinei, ele sussurrou. Eu não vou abrir processo criminal, guardei a petição assinada na bolsa, mas vou deixar as gravações muito bem guardadas para ter certeza de que você e a sua família de urubus nunca mais tentem gracinhas comigo ou com a minha família. O apartamento é meu, você tem 3 dias para tirar suas coisas daqui. O Pix dos 30 mil reais dos móveis eu te mando hoje. Considere isso sua indenização pelo curto tempo em que eu infelizmente fui sua esposa. Peguei a mala pela alça, abri a porta e saí, sem esperar por resposta, deixando aquele inferno de 72 horas para trás. Naquela noite fui para um hotel perto do hospital. Queria poupar meus pais do escândalo antes da cirurgia. O banho quente e a tentativa de dormir falharam. Fechava os olhos e a voz demoníaca da sogra vinha. Velhice é assim mesmo. Se não posso devorar, mastigo e cuspo. Na manhã seguinte, 6 da manhã, as luzes cirúrgicas acenderam. Meu pai foi para a sala de revascularização miocárdica. Era uma ponte de safena tripla. Levaria umas 5 a 6 horas. Minha mãe rezava sentada no corredor. O tempo se arrastava. Por volta das 8h30, no auge do estresse, ouvi uma balbúrdia na entrada da recepção. Me deixa passar! Eu vim ver, meu compadre! Sai da frente! Aquela voz fina, aquele som de navalha raspando no asfalto. Dona Glória, meu coração palpitou e disparou. Ela teve coragem de aparecer lá, mesmo depois do WhatsApp. Fiz sinal para minha mãe ficar parada e andei rápido pelo corredor para interceptá-la. Dona Glória, que dizia ter quase morrido de pressão alta ontem, lutava com 2 seguranças do hospital para entrar na área das UTIs e alas cirúrgicas. Ela estava possuída, cabelos espigados, olhar delirante. Atrás dela, o vagabundo do Diego com as mãos no bolso e cara de nojo. Senhora, isso é área restrita. Tem pacientes cirúrgicos lá dentro. Não pode passar fazendo barraco, ordenava o segurança. Cirúrgicos? Rosnou Dona Glória com uma risada histérica. Cirurgia paga com dinheiro do meu filho. Eu quero entrar e ver se aquele encosto já morreu. Dona Glória, chamei em voz alta e glacial. Eles pararam a confusão e olharam para mim. Olha lá, ela bufou. A norinha dos infernos! Tem coragem de aparecer na minha frente, sua biscate maldita? Jogou nossa família na lama, fez meu irmão me ligar para me xingar, destruiu o meu nome. Você! Ela tentou avançar e dar um tapa na minha cara. Recuei um passo e o segurança a imobilizou. Senhora, tá louca? Agressão dentro de hospital. Ela é minha nora e eu vou educar na base do tapa se precisar, gritou. Diego se meteu, empurrando o segurança. Tira a mão da minha mãe. Você mandou muito mal, cunhada. Botou aquele áudio e a noiva me mandou uma mensagem acabando tudo hoje cedo. Cancelou o casamento. Tá feliz agora, sua invejosa? Entendi tudo. Eles não vieram só de birra. Vieram porque foram empurrados para o precipício. Os parentes cuspiram neles. O Diego perdeu o casamento, a herdeira que o sustentaria. Perderam tudo. Eu não fiz nada. Tirei o celular do bolso discretamente e acionei a câmera de vídeo escondida pela minha bolsa. O grupo inteiro escutou. A culpa foi de vocês mesmos. A culpa foi minha? Sibilou Diego. Você roubou o futuro da minha família, arrancou meus 15 milhões, tirou a minha casa de luxo e a minha mulher. Vou te mostrar o que é bom. Ele fez menção de avançar, mas ao ver a ponta do celular filmando, recuou covardemente. Mas Dona Glória não era racional. Ela olhou para o fundo do corredor. Viu a minha mãe sentada, segurando com força a pasta azul cheia de papéis, recibos e exames, e deduziu na hora o que era. Dinheiro. Tudo por causa de dinheiro. Ela sussurrou e, como uma hiena louca, disparou. Passou por mim feito um raio. Eles estão pagando o hospital com os meus milhões. Eu não deixo. Esse velho inútil não vai viver às minhas custas. Eu tentei pará-la, mas a força do surto a fez pular em cima da minha mãe e arrancar a pasta das mãos dela. Rasga! Rasga tudo! Gritou ela alucinada. Diante dos enfermeiros chocados, do segurança boquiaberto e de mim, Dona Glória pegou o recibo do pagamento hospitalar, 300 mil reais da cirurgia particular, a papelada dos exames e começou a picotar tudo brutalmente. Vamos ver como o hospital opera esse inútil sem ter como comprovar o pagamento. Ha, 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 ha. Diego incentivava atrás. Boa, mãe! Rasga os contratos sem papel, sem cirurgia. Que morra esse encosto. Minha mãe, vendo aquilo, teve uma queda de pressão e desabou da cadeira. Mãe, gritei. As enfermeiras correram para amparar Dona Marta.
O chão do corredor caro do hospital ficou forrado de papel branco rasgado. O recibo picado em 1000 pedaços. Dona Glória, vermelha e suada, me encarava com triunfo sádico. Tá vendo? Eu te avisei. Se não devoro, mastigo e cuspo. Desliguei o vídeo do celular calmamente. Eram 3 minutos de ouro puro em Full HD. As ofensas, o Diego desejando a morte do encosto. A Dona Glória agredindo idosos e destruindo material. O som captado perfeitamente. Olhei para o segurança. Moço, chama a polícia militar imediatamente. Crime de destruição de patrimônio, tentativa de invasão de área restrita hospitalar, perturbação da ordem pública e agressão. A senhora Marta desmaiou. O homem, assustado, apenas confirmou no rádio. Viatura da PM na portaria principal agora. Ouvir polícia diminuiu a marra da Glória, mas ela disfarçou deitando a voz. Ah, tá ameaçando? Chama. É briga de nora e sogra. Briga de família. Eu sou a mãe do marido dela. E o que eu rasguei era da minha família. A polícia não tem nada a ver com isso. Eu suspirei. A frieza na minha voz parecia sair do ar-condicionado. Primeiro, a senhora não é mais minha sogra. O seu queridinho assinou os papéis do divórcio ontem. Estamos desquitados. Segundo, mostrei o vídeo na tela. Aquele papel ali que a senhora acabou de mastigar não era da família. Era um comprovante de pagamento hospitalar nominal, em meu nome, no valor de R$300 mil. Destruição de patrimônio alheio. Artigo 163 do Código Penal Brasileiro. Dano qualificado, considerando que gerou grande prejuízo para a continuidade do tratamento de um paciente na UTI. São de 1 a 6 meses ou multa, fora o que a senhora vai pagar de indenização. E mais a perturbação do sossego no hospital. Cadeia, não sou advogada, mas estudei bem os termos de noite. Diego, o playboy sustentado que tinha fobia de trabalho, ouviu a palavra cadeia e empalideceu. Mãe, que essa louca tá falando? Cadeia não, eu não posso ficar sujo na polícia. Dona Glória deu 2 passos trêmulos para trás. Você tá inventando para me assustar. Eu rasguei sem querer, cega de ódio, mas sem querer. Sem querer, sorri cinicamente. O delegado vai adorar assistir a senhora gritando: rasga tudo para ele morrer antes de picotar o papel sem querer. 3 PMs armados subiram pelo elevador escoltados pelo diretor médico do andar. Quem solicitou apoio? Qual o problema? Eu me adiantei, mostrando o RG. Bom dia, policiais. Fui eu. Sou filha do paciente do leito 4, que está sendo operado agora mesmo. Aqueles 2 ali, apontei para Glória e Diego, invadiram a área restrita do hospital com agressividade. Agrediram verbalmente a todos, causaram esse desmaio na minha mãe e propositalmente rasgaram um comprovante de transação bancária e contratos médicos de R$300 mil referentes ao pagamento do cirurgião. Tem o vídeo do flagrante de tudo aqui no celular. O sargento olhou o vídeo no celular. Ele fechou a cara para Dona Glória. Dona Maria, é o seguinte, estão detidos por flagrante de perturbação do trabalho alheio e crime de dano. Pode me acompanhar. Glória regalou os olhos. Senhor oficial, por Deus, é minha nora. Nós tivemos um estresse de família. Uma briguinha boba. Paulinho é marido dela. Eu sou avó. Ela é mentirosa e já estamos divorciados. Respondi sem hesitar. Houve destruição material. O sargento não quis saber de drama de novela. Aqui é unidade intensiva de hospital, senhora. Não é delegacia do bairro e nem a sua casa para fazer barraco. Vamos. Diego caiu de joelhos berrando. Eu não vou. Eu não quero ser preso. Socorro, mãe. Aninha, para com isso, desculpa. Os PMs agarraram os 2. Dona Glória, arrastada pelo braço, chorava em pânico. Aninha, filha, eu surtei. Desculpa. Perdoa o Diego. Ele é menino. Se sujar o nome, não arruma mais emprego. Perdão. Te imploro. De joelhos. Eu recuei meu corpo, encarando a mesma mulher endemoninhada de 5 minutos atrás, agora implorando. Meu peito não tinha sequer o rascunho de uma pena. Levem eles, ordenou o sargento. A confusão se afastou até sumir pelo elevador. No corredor, limpo e em silêncio novamente, a enfermeira trouxe uma água para minha mãe. Abaixei-me, juntei alguns pedacinhos do papel do chão. Mãe, não tem problema, eu disse tranquila. No financeiro lá embaixo, eles emitem a 2ª via digital e carimbam. O cirurgião nem vai saber disso. E a justiça vai ser feita. Fui à administração e pedi uma declaração em papel timbrado descrevendo a agressão sofrida para anexar ao inquérito.
Fui à delegacia enquanto o pai ainda operava. Meia hora depois de eu assinar o depoimento, o celular tocou. Era Paulo. O telefone do plantão policial devia ter ligado para o responsável da dupla. A voz dele era embargada, trêmula. Ana, onde você tá? Na delegacia, cortei. Meu Deus. Ligaram da Polícia Civil. A mãe e o Diego estão na delegacia. Assinaram termo circunstanciado? Vão passar por audiência de custódia? Você abriu queixa-crime, Ana. Por tudo que é mais sagrado, tô ocupada. Não desliga! Gritou ele num pranto. Pelo amor de Deus, eu tô indo pra aí. Cancela essa queixa. Eu faço o que você quiser. Ana, eu deito no chão e você me chuta. Mas se a mãe pegar ficha criminal nessa idade, ela morre. E o Diego nunca mais é contratado nem para lixeiro. Salva eles. Salvar? Fiquei quieta por um segundo. Um clarão, uma memória, uma dívida. Tá bom? Eu disse friamente. Vem pro DP do bairro. Te espero aqui na frente. Desliguei o telefone. Peguei o táxi de volta para a porta da delegacia. O Paulo estava escorado num muro, com cara de moribundo, esperando. Pálido, derrotado. Ao me ver, correu para se jogar de joelhos no chão da rua. Fica de pé, esbravejei. Isso é a porta de uma delegacia e não palco do seu teatro mexicano. Ele travou as pernas, tremendo e soluçando seco. Me fala, tem como retirar a queixa da PM? Eu posso assinar um termo dizendo que renuncio à representação sobre a destruição do recibo de pagamento, porque o dano é reversível e o hospital aceitou fazer uma segunda via. Olhei com frieza na cara dele. No fim das contas, não quero gastar minha energia te processando num fórum lotado. O rosto de Paulo acendeu. Uma luz de gratidão. Jura, Ana? Deus te abençoe. Mas eu atropelei a frase. No crime de perturbação de sossego e desacato em ambiente de saúde, a PM abriu o boletim de ofício. A não ser que o hospital retire, o juiz vai condenar e o hospital não vai tirar. Ele tremeu. Contudo, sorri fraco. Se eu, como vítima principal, pedir clemência no juizado, o promotor pode transformar em transação penal, pagar cesta básica ou multa grave e assinar o livramento. Mas sob uma única condição, qualquer uma, Ana. Eu dou meu sangue. Cruzei os braços e cravei os olhos na alma dele. 3 anos atrás, os seus pais começaram a reforma do telhado e do quintal da casa deles lá na Zona Sul. O dinheiro do empréstimo não deu. E os meus pais, da poupança deles, emprestaram 50 mil reais para o seu pai em dinheiro vivo. Lembra? Paulo endureceu. Gaguejou. Como você. Como eu sei, fui irônica. Eu mesma fui ao Bradesco sacar os pacotes na boca do caixa. E eu tenho o que precisa. Abri a carteira e puxei um papel velho dobrado. Uma nota promissória com firma reconhecida no cartório, assinada pelo falecido pai do Paulo e pela dona Glória. Promessa de pagamento em 2 anos, com taxa de juros camarada de 10% por atraso. O prazo venceu faz 1 ano. Meus pais tinham vergonha de cobrar, porque já falávamos em casamento. Desdobrei o documento amarelo na cara dele. Minha condição é muito simples. Quer que eu retire minha queixa, quer que eu não faça seus familiares dormirem no xadrez da detenção e pegarem antecedentes criminais eternos, vocês vão me pagar os 50 mil da dívida original, mais os 5 mil reais de juros de atraso definidos na nota. Quero 55 mil reais, transferidos por Pix na conta da minha mãe até hoje às 18 horas. Paula regalou os olhos para o papel. Ele tinha ficado roxo. O apartamento do Diego tinha virado pó. Não havia mais os 15 milhões. Onde diabos ele ia arrumar 55 mil reais à vista para salvar a mãe e o irmão? Ana, 55 mil do nada? Como? Não sei. É problema de vocês. Dei de ombros. Essa promissória tá vencida há 1 ano. O tratamento do meu pai vai precisar de caixa para fisioterapia e cuidadores depois. Dou o prazo de exatos 7 dias corridos para o Pix bater. Se não tiver os 55 mil na conta em 7 dias, eu entro no tribunal cível com uma ação de cobrança, a casa da sua mãe entra em penhora, ela perde a casa para leilão e vocês pagam honorários e juros monstruosos. E a queixa do hospital rola solta. A escolha é sua. Dei as costas, deixando Paulo esmagado pela realidade, emparedado numa dívida que não tinha como negar. Peguei outro táxi direto para a recepção das cirurgias. Alívio preenchia meu peito. Eu fiz o que pude. Pune o demônio pela lei do retorno e pelo bolso. Agora o único homem que merecia meus pensamentos, seu José, estava na mesa lutando por sua vida. Quando cheguei, minha mãe estava tomando chá no copinho plástico. Perguntou: "Aquela gente, Ana, foi perigoso?" Abracei ela apertado. "Mãe,
Eu matei o leão que estava solto. Não vão nem conseguir chegar perto da gente de novo. Ela não perguntou detalhes. O orgulho que vi naqueles olhos exaustos foi o meu prêmio. Às 14 horas da tarde, o farol vermelho apagou. As pesadas portas prateadas da ala de cirurgia abriram. O cirurgião mestre, de jaleco manchado, máscara riada no pescoço e a testa ensopada de suor, saiu devagar. Corremos eu e minha mãe em direção a ele. Doutor, por favor, o seu José. O homem, apesar de esgotado, deu um sorriso largo que paralisou a minha alma. Correu maravilhosamente bem. Fizemos as 3 pontes de safena. Os enxertos pegaram que foi uma beleza. Ele saiu do estado crítico e o coração tá batendo forte de novo. O velho é um touro, resistente. Vai viver bastante se fizer os exercícios certinho e for paparicado. Assolei. Sousaram. Minha mãe debruçou sobre mim, abraçadas num pranto de exaustão e pura glória divina. O inferno dos últimos dias sumia, o demônio se dissipava. O seu José estaria ali de volta para nós. Fomos até a UTI para olhar pelo vidro. Lá estava ele, o peito roncando sob os aparelhos, um semblante pálido, mas quente. Tinha a promessa de vida ali. Os dias que se seguiram foram calmos e metódicos. Os 15 milhões do meu dote não eram um luxo banal. Eram segurança e saúde, melhor quarto, os melhores remédios, os melhores físios do Albert Einstein. Observando meu pai respirar sozinho no 3º dia e engolir gelatina na maca, sabia que aquele inferno havia valido a pena. O laço que unia Ana, Marta e José era inquebrável por dinheiro nenhum de família interesseira e mesquinha. Minha mãe dizia, passando a mão no meu cabelo, minha Aninha virou mulherão, botou pavor nos bichos papões. Sim, eu aprendi da maneira amarga a cortar gargantas antes que cortassem a minha. Exatamente no 7º dia estipulado. Meu telefone tocou no começo da tarde. Era o Paulo. O tom já era morte em formato de voz humana. Ana, o Pix. Verifica. Entrei no app do banco no celular da minha mãe. Uma transferência. Notificação. R$55.000. Caiu. Afirmei glacial. Ana, dá pra... Cortei. Tudo certo, a dívida tá liquidada. Amanhã, 9 da manhã, lá no fórum, possível para formalizar no cartório a partilha e o divórcio extrajudicial. Leva sua identidade. Fui, desliguei na cara dele. E depois, fiquei sabendo, pelos fofoqueiros do tio Roberto do circo de tragédias que virou a vida dos Oliveira. Para conseguir achar os 55 mil para mim e os quase 30 mil que o juizado condenou a Dona Glória a pagar de multa para o hospital em troca do livramento da prisão, a matriarca teve que colocar à venda a sua famosa mansão de 2 andares num condomínio classe média do Morumbi. Mas como o dinheiro precisava sair no prazo de 7 dias, ou eles seriam executados, um comprador oportunista ofereceu míseros 5 milhões de reais à vista por uma casa que valia 2 milhões. Com o calote e o escândalo queimando nela, teve que ceder. Dona Glória e o vagabundo do Diego acabaram mudando de favor para um apartamentozinho do CDHU na periferia extrema de São Paulo, odiada pela família e evitada pelos vizinhos, que a taxaram de bruxa louca velha. O Diego perdeu o grande casamento, o apartamento e acabou demitido da corretora onde foi estagiário encostado. Ficou isolado em casa num inferno particular com a mãe mal-humorada vivendo de bico e o grande gestor, Paulo Oliveira. O áudio Palavras do Inferno e o de Golpe de Família correram pelo WhatsApp de parentes e, inevitavelmente, vazaram para chefes do mercado financeiro e corretoras. Foi removido de cargo gerencial. Não o demitiram por justa causa, mas o rebaixaram até ele mesmo não aguentar a humilhação do escritório, rindo da sua cara de banana e pedir demissão. Passou a morar num quartinho de república, enchendo a cara de cerveja barata toda noite. Às vezes, me mandava um e-mail patético. Ana, como tá seu pai? Sinto saudades. Tem volta? Nunca levou resposta além do bloqueio automático. Se mataram sozinhos na própria forca. Em um mês, o seu José estava em casa, rindo, andando sem oxigênio. Dia em que a carta de divórcio, com carimbo de averbação lavrado e final, chegou na caixinha de correio do prédio. 15 minutos de audiência online que varreram Paulo e a família Oliveira para os quintos dos infernos legais. Retornando do supermercado, encontrei meu pai sentado na poltrona e minha mãe fazendo café. Parei e joguei uma ideia no ar. Pai, mãe, nós vamos embora de São Paulo. Eles pararam de se mexer e me miraram confusos. Mas ir para onde, filha? Eu ri pela primeira vez um sorriso de dentes soltos.
Um lugar de sol grande e praia extensa, onde as ondas quebram fortes e curam qualquer dor de cabeça. Vou vender o apartamento aqui em São Paulo para não sobrar rastros. Os velhos se entreolharam, deram de ombros rindo. Manda, patroa! Nordeste neles! O apartamento em SP foi desovado por um valor alto em semanas e nós fizemos as malas com nossos milhões assegurados. Pousemos no aeroporto, destino final. João Pessoa, a pérola das praias do Nordeste brasileiro. Arrendei uma cobertura deliciosa virada para beira-mar, sacadão na ponta da praia. Todas as manhãs eu acordava com o vento úmido nordestino. O coração do meu pai recuperou-se 100%. Minha mãe fazia hidroginástica com os outros aposentados na praia. Eu estava curada da praga e trabalhando em home office, com os meus bens multiplicados e meu sobrenome limpo. Eu não recuei. Lutei brutalmente até conseguir a nossa saúde e vitória. Tinha atravessado o inferno dos Oliveira para merecer as praias, a paz verdadeira e um amor inestimável. Estava escrito: a Ana venceu.